A grande maioria das cirurgias realizadas atualmente, sob anestesia geral, emprega um grupo de medicamentos que tem por objetivo produzir relaxamento muscular. Essas substâncias são os bloqueadores neuromusculares ou substâncias curarizantes, porque elas se derivam do curare. O curare é um termo que procura soar, como os índios denominavam, um grupo de plantas empregados na caça com o objetivo de imobilizar os animais. A história dos curares é muito rica e ela começa mesmo na segunda metade do século XVI, quando os primeiros exploradores europeus já levaram para a Europa informações sobre a ação desse potente veneno dos selvagens da Amazônia, mas levaram também amostras desse veneno para os primeiros estudos pelos fisiologistas europeus. Uma informação que esses colonizadores, esses exploradores levaram, era que o animal que tinha sido envenenado pelo curare podia ser a seguir comido pelos índios sem nenhum efeito tóxico para aquele que se alimentava dessa caça. Ou seja, já era uma primeira demonstração que os índios nos deram de conhecimento farmacológico. O curare era ativo quando era aplicado através da seta, como se fosse uma injeção. Hoje nós diríamos que ele é ativo por via parenteral, por injeção, mas ele não produz efeitos quando ingerido por via oral, uma vez que por via oral os curares não são absorvidos. Então, já no final do século XVI, na segunda metade do século XVI, os curares levados para a Europa pelos exploradores foram submetidos a estudos, e os primeiros que a gente tem notícia foram feitos na Itália, mais especificamente em Florença, por Fontana, que confirmou a ação relaxante muscular, mas o grande passo, que é a descoberta do mecanismo da ação curarizante, da ação paralisante do curare, essa demonstração teve que esperar cerca de 150 anos e só foi obtida ao longo das experiências de Claude Bernard no Collège de France em torno de 1850. Essas experiências do Claude Bernard são tão importantes, são tão originais e são tão simples que nós vamos reproduzi-las nesse vídeo para vocês verem. Nós estamos observando então aqui na parte posterior da coxa o nervo ciático e a artéria que oferece a vascularização da pata. Nós vamos separar o nervo ciático da artéria. Aqui está o nervo ciático isolado. E nós vamos então ligar o nervo ciático. Em seguida vamos colocar um eletródio de estimulação nesse nervo. Nós temos então nesse fio reparado o nervo ciático da coxa direita. E eu vou agora isolar o nervo ciático da coxa esquerda. Nós separamos o tendão do músculo gastrocnêmio. Eu vou seccionar esse tendão distalmente a ligadura. E nós vamos usar então esse fio conectado ao tendão para registrar as contrações do músculo gastrocnêmio. Nós temos então uma rã que foi descerebrada. Aqui está o nervo ciático da pata esquerda, ali o da pata direita. Esses nervos ciáticos foram ligados e na extremidade distal foram colocados estimuladores eletródios conectados a estimuladores eletrônicos que vão nos permitir excitar eletricamente o nervo ciático. Os tendões dos músculos gastrocnêmios de ambas as patas foram seccionados e o coto proximal foi conectado a transdutores de força que vão nos permitir registrar a contração muscular desses músculos. Na coxa direita foi feita, à semelhança da experiência de Claude Bernard, uma ligadura em massa de forma a impedir a circulação sanguínea
para a extremidade distal da pata esquerda. Nessas condições, nós vamos então estimular os nervos ciáticos simultaneamente de ambas as patas, e isso vai produzir, como vocês verão, contração de toda a musculatura da extremidade distal da pata, que nós vamos então registrar especificamente através da contração dos músculos gastrocnêmios. Então eu vou aplicar o estímulo e observem que a cada estimulação que eu faço, ocorre uma contração da musculatura de ambas as patas, e isso, como nós veremos mais adiante, vai nos servir de medida da força da contração muscular e medida da ação curarizante que nós iremos demonstrar. Nós podemos também obter contração muscular estimulando a musculatura diretamente. Vejam que anteriormente eu estava estimulando o nervo ciático, era um estímulo indireto do músculo, um estímulo mediado através da transmissão neuromuscular. Agora o que eu vou fazer é uma estimulação direta do músculo gastrocnêmio, colocando um eletrode de estimulação diretamente no músculo. Essas respostas que nós obtivemos são respostas de controle, isto é, antes da exposição do animal a qualquer medicamento. Eu vou fazer a aplicação do curare no saco linfático dorsal. Passados alguns minutos da injeção do curare, eu vou repetir a estimulação indireta, isto é, a estimulação através do nervo motor. Observem que agora, sob a ação do curare, somente o gastrocnêmio da pata direita se contrai. Essa é a pata em que foi feita a ligadura na coxa e que impede, portanto, a circulação do curare até a transmissão neuromuscular do músculo gastrocnêmio. Esse músculo se contrai, enquanto que na pata esquerda, que foi exposta ao curare, não ocorre nenhuma contração muscular. Eu vou agora estimular diretamente a musculatura do gastrocnêmio de ambas as patas. Eu vou então começar pela pata esquerda, que está curarizada, e observem que quando eu toco o músculo gastrocnêmio diretamente com o eletrôdio, nós temos uma contração, mostrando que a resposta ao estímulo direto está preservada na pata curarizada. Da mesma maneira, na outra pata, a pata direita que não está curarizada, observa-se a contração do músculo gastrocnêmio sempre que eu coloco o eletrodo em contato com o tecido. O resultado global dessa experiência que nós acabamos de fazer pode ser visto nesse traçado obtido do polígrafo. Cada linha corresponde ao registro de uma contração muscular do gastrocnêmio, e aqui, nessas duas partes da figura, as contrações foram provocadas por estímulo indireto, através do nervo motor. Os asteriscos indicam contrações obtidas por estímulo direto da musculatura. Voltamos a estimular através do nervo motor a partir desse ponto, e aqui foi injetado o curare. Observem que após a injeção do curare, nós temos uma diminuição progressiva da força muscular na pata esquerda, que não tinha ligadura, enquanto que na pata direita, que estava com uma ligadura, nós observamos que a contração muscular produzida por estímulo indireto não era afetada. Então esse é o efeito curarizante, é o bloqueio da contração muscular provocada por estímulo indireto. Quando nós voltamos a estimular os dois músculos com estímulos aplicados diretamente sobre o músculo, indicado pelos asteriscos, ambos se contraem, uma vez que a ação curarizante responsável pelo bloqueio da transmissão neuromuscular não impede a resposta contrátil ao estímulo direto do músculo. Através de um experimento semelhante a esse, Claude Bernard pôde então demonstrar que a ação do curare ocorria numa estrutura existente entre a fibra muscular e a terminação nervosa motora. Essa estrutura, que se denomina placa motora, só foi observada microscopicamente muitos anos depois.
mas Claude Bernard antecipou a existência dessa estrutura e, na verdade, sugeriu que seria nela que o curare provocava os seus efeitos. A identificação, então, da placa motora como local de ação do curare levou, naturalmente, à busca, na região da placa motora, da estrutura em que o curare atuaria, ou seja, do receptor do curare. Nesse particular, a biofísica e a farmacologia brasileira deram uma contribuição importantíssima. O grupo liderado pelo professor Carlos Chagas Filho, na Faculdade de Medicina da Praia Vermelha, grupo esse do qual participavam Rice Martins Ferreira, Lauro Solero, Aida Som, Eduardo Penafranca e outros colaboradores, esse grupo utilizou uma técnica extraordinariamente original para localizar o receptor de ação do curare. Eles partiram da observação de que o peixe elétrico da região amazônica, o poraquê, tem uma estrutura que é a eletroplaca, que tem muitas similaridades de origem com a placa motora da fibra muscular esquelética. Com uma diferença que é extraordinariamente importante, é que na superfície da eletroplaca do peixe elétrico, 30 a 40% da superfície correspondem a receptores que se ligam ao curare. Ao passo que no músculo esquelético, somente 0,1% da superfície da placa motora apresenta esses receptores. Isso significa o quê? Que nós temos um material no peixe elétrico que tem uma área enorme que pode se combinar com o curare, o que permite, então, desenvolver metodologias de ligar o curare a essas regiões e, em seguida, extrair esse complexo que foi formado. Esse princípio, essa técnica de isolamento de receptores, que é uma técnica originária do Instituto de Biofísica, dos trabalhos do professor Chagas, foi utilizada em seguida e continua sendo utilizada para o isolamento da grande maioria dos receptores farmacológicos que se conhecem. Então, o que esse grupo fez foi utilizar curares radioativos, medir a fixação do curare ao órgão, separar o órgão, extrair do animal o órgão com o composto, o complexo radioativo presente e, por centrifugação, purificar diferentes frações e procurar nessas frações aonde está a radioatividade. Aonde está a radioatividade está o curare. Aonde está o curare estaria o receptor do curare. A técnica permitiu o desenvolvimento de uma estratégia de estudo extremamente potente. Se o resultado final não permitiu, naquele caso, o isolamento do receptor, isso não diminui o seu mérito, porque usando a mesma metodologia de marcadores radioativos, de órgãos elétricos, liderado por Changeux, na França, na década de 70, isolou, aí sim, o receptor colinérgico de uma raia, que é a torpedo marmorata, que é um outro animal com eletroplaca. A partir do isolamento do receptor, a etapa seguinte foi identificar a estrutura molecular desse receptor e compreender de que maneira este receptor se ligava ao curare e de que maneira esse receptor participa da fisiologia normal da transmissão neuromuscular no músculo esquelético e da transmissão da informação nos órgãos elétricos. Hoje, nós sabemos que o receptor do curare, que é o receptor colinérgico da placa motora, ele é formado por 5 subunidades, é um multímero, né, formado por 5 unidades, denominadas alfa 1, alfa 2, gama, beta e delta, e que essas 5 subunidades se combinam sob a forma de uma flor de lis e deixando no seu interior um canal, e é por esse canal que ocorre o fluxo de íons que permite a transmissão neuromuscular. Ao mesmo tempo em que eram feitos esses grandes saltos de conhecimento na fisiologia, na farmacologia, na biofísica celular, do receptor colinérgico, que é o receptor do curare, e da própria ação do curare na placa motora, ocorriam desenvolvimentos importantes na química dos curares. A partir, então, dessas estruturas químicas naturais que foram purificadas, a estrutura química identificada, reconhecida, se deu início a uma etapa subsequente de síntese química de bloqueadores neuromusculares. Essa etapa de síntese química teve um grande salto na década de 50,
entre 1950 e 55, quando dois grupos de pesquisadores, um liderado por Beauvais, no Instituto Superiore di Sanità, em Roma, e outro por Peyton e James, na Inglaterra, obtiveram praticamente ao mesmo tempo dois grupos de bloqueadores neuromusculares sintéticos. Olha, qual é a vantagem disso? É mais fácil produzir no laboratório do que extrair e importar da região amazônica, e é mais fácil definir a estrutura química e a potência dessas substâncias sintéticas. Como nós veremos mais adiante, esses dois grupos de medicamentos sintetizados na década de 50, exemplificados, por um lado, pela galamina e, por outro lado, pela succinilcolina, embora sejam ambos relaxantes musculares, têm propriedades farmacológicas muito distintas. A galamina, que foi durante mais de 20 anos a substância curarizante de maior utilização na clínica médica, na anestesia especialmente, é uma substância que reproduz exatamente o efeito dos curares naturais. Então, é um curare sintético. A succinilcolina, do outro grupo, essa substância tem propriedades em parte semelhantes ao curare, mas tem importantes diferenças que têm consequências clínicas muito significativas. Essas diferenças entre curares naturais e curares do tipo galamina, por um lado, e os curares sintéticos do grupo da succinilcolina de outro, podem ser vistas de uma maneira muito clara se nós aplicarmos os dois grupos de medicamentos em aves. Nós vamos iniciar essa demonstração injetando em um animal, um pintainho, uma dose de um curare natural. Na verdade, nós vamos usar a detubocurarina, que é o curare natural padrão. Vamos observar que alguns segundos após a aplicação da detubocurarina, o animal cambaleia, perde os movimentos espontâneos e fica numa situação de paralisia flácida com total relaxamento muscular. Se esse animal não for ventilado artificialmente, ele vai morrer por asfixia. No outro pintainho, nós vamos injetar uma dose de succinilcolina e vamos ver um quadro muito diferente. Observe que o animal, logo após a injeção da succinilcolina, também perde o equilíbrio, mas à medida que ele cai, vai ocorrendo uma extensão das patas, uma contratura muscular, e o animal fica num estado de paralisia em contratura, que faz um contraste muito nítido com a paralisia em relaxamento que o curare natural produziu. Da mesma maneira, esse animal contraturado pela succinilcolina, ele vai morrer por asfixia. Essa diferença importante que nós acabamos de ver entre músculos de aves não ocorre nos mamíferos. Nos mamíferos, se nós aplicarmos no homem ou num animal do experimento um bloqueador neuromuscular do tipo curare ou como a galamina, nós vamos ter relaxamento muscular. Se nós aplicarmos a succinilcolina, nós também vamos ter relaxamento muscular. Possivelmente, dependendo da dose e da espécie utilizada, esse relaxamento muscular vai ser precedido de pequenas fasciculações musculares, que são contrações desordenadas dos músculos. Mas esse fenômeno é transitório, ao cabo de alguns segundos ele desaparece e o paciente ou o animal ficam num relaxamento muscular que é clinicamente indistinguível do relaxamento que é produzido pelos curares naturais. A transmissão neuromuscular ocorre numa sinapse e, como todas as sinapses, existe um elemento pré-sináptico, um elemento pós-sináptico e, entre os dois, a fenda sináptica preenchida por líquido extracelular. O elemento pré-sináptico é o nervo motor. O elemento pró-sináptico é a fibra muscular esquelética. Nas sinapses químicas, como é o caso da transmissão neuromuscular, nas sinapses químicas há a síntese de neurotransmissores que ficam armazenados no elemento pré-sináptico. Quando o elemento pré-sináptico, o nervo motor no caso, é estimulado, ocorre a liberação desse neurotransmissor, ele difunde pela fenda sináptica e atinge a membrana pós-sináptica. Na membrana pós-sináptica estão os receptores específicos para aquele neurotransmissor. Ocorre então a combinação entre o neurotransmissor que foi liberado e o receptor presente na membrana pós-sináptica. Essa combinação
essa interação entre o neurotransmissor e o receptor causa modificações no próprio receptor, modificações essas que se traduzem por uma alteração da sua permeabilidade aos íons. Então, uma vez que o neurotransmissor da placa motora, que é a acetilcolina, se combina com o seu receptor pós-sináptico, que é o receptor colinérgico, essa combinação faz com que aquele receptor que nós vimos formado por 5 subunidades, esse receptor mude de configuração e permita a passagem do íon sódio do meio extracelular para o intracelular e o íon potássio vai do meio intracelular para o extracelular. Esse fluxo de íons gera uma corrente elétrica e é essa corrente elétrica que nós denominamos da corrente da placa motora, é essa corrente elétrica que promove a excitação da membrana pós-sináptica, que por sua vez vai desencadear então a excitação da fibra muscular. A excitação da fibra muscular naturalmente se traduz pelo potencial de ação muscular. E esse potencial de ação muscular é que através do processo de acoplamento, excitação, contração, vai promover a contração da fibra muscular. Portanto, as etapas mais importantes da transmissão neuromuscular são: 1. A excitabilidade do nervo motor, que se traduz pelo potencial de ação nervoso. 2. A liberação do neurotransmissor, acetilcolina. 3. A difusão da acetilcolina na placa da fenda sináptica. E 4. A combinação da acetilcolina com o receptor colinérgico na membrana pós-sináptica. Dessa combinação surge o 5º evento, que é a corrente de placa motora. Esta corrente de placa motora vai dar o 6º evento, que é o potencial de ação muscular, que por sua vez leva à contração muscular. Nós podemos interromper a transmissão neuromuscular em praticamente todas essas etapas. E a qualquer etapa que nós atuemos, se nós interrompermos essa etapa, nós bloqueamos a transmissão neuromuscular e o resultado final é que não há contração muscular. Então nós podemos ter substâncias que vão causar relaxamento muscular ou bloqueio neuromuscular, impedindo a liberação do transmissor. Outras que vão bloquear a transmissão neuromuscular, impedindo que a acetilcolina combine com os seus receptores. Podemos impedir também que essa combinação resulte na geração do potencial de ação muscular. Em qual dessas etapas atua o curare? O curare atua numa etapa específica, que é a etapa em que a acetilcolina se combina com o receptor. Portanto, a ação do curare é na membrana pós-sináptica. Então, o curare e a acetilcolina competem pelos mesmos receptores. Daí o termo bloqueadores competitivos, usados para os curares naturais e os seus análogos sintéticos, como a galamina. Então, esses bloqueadores competitivos se ligam, porque têm afinidade pelo receptor da acetilcolina, se ligam aos receptores colinérgicos e, enquanto eles estão ligados, a acetilcolina não tem acesso ao receptor. Essa ligação entre o bloqueador, o curare, e o receptor é uma ligação reversível. Ela pode ser desfeita, seja porque o curare foi eliminado ou porque nós oferecemos acetilcolina em maior concentração e a acetilcolina então desloca o curare dos receptores. Então há uma verdadeira competição. Ocupa o receptor aquele que, em função da sua afinidade e da sua concentração, vencer essa disputa de ocupação por uma mesma molécula, que é o receptor colinérgico. Ocorrendo a ocupação pelo curare, a transmissão neuromuscular é interrompida. Se a acetilcolina é quem ocupa, a transmissão neuromuscular se restabelece. Então é sempre possível nós revertermos a ação do curare se nós aumentarmos a concentração da acetilcolina na placa motora. E para isso existem medicamentos, que são as substâncias anticolinesterásicas, que permitem um acúmulo da acetilcolina na placa motora, permitem uma maior duração da ação da acetilcolina e, com isso, deslocam essa competição entre curare e acetilcolina a favor da acetilcolina, restabelecendo a transmissão neuromuscular. Isso tem uma importância clínica extraordinária, porque nós podemos, no caso de usarmos um bloqueador neuromuscular competitivo na anestesia,
No momento que há interesse em recuperar a força muscular, nós podemos tratar o paciente com um anticolinesterase, como a neostigmina, e promover a reversão da transmissão neuromuscular, né, independentemente do curário já estar eliminado ou não. O mecanismo de ação dos despolarizantes, exemplificados pela succinilcolina, que é praticamente a única substância desse grupo de utilização clínica, é diferente do mecanismo dos competitivos. A diferença fundamental pode ser reconhecida se nós olharmos a estrutura química da succinilcolina e compararmos com a estrutura química do curare ou dos curares competitivos. Então nós vemos que o curare natural, aqui exemplificado pela deturbocurarina, e os curares competitivos, como a galanina, essas substâncias têm moléculas volumosas. A succinilcolina é muito diferente. Veja que é uma molécula delgada, é uma molécula muito mais simples, com peso molecular muito menor e muito semelhante à acetilcolina. Então, ao passo que os bloqueadores competitivos se assemelham à acetilcolina por aqueles amônios quaternários que eles apresentam, a succinilcolina apresenta semelhanças maiores, porque tem o amônio quaternário, mas também tem uma estrutura linear como a acetilcolina. Isso faz com que a combinação da succinilcolina com o receptor desenvolva no receptor consequências, produz efeitos semelhantes, em parte, aos da acetilcolina. Na verdade, aquelas fasciculações que eu descrevi no início do efeito dos despolarizantes, aquelas fasciculações se devem ao estímulo do receptor pela succinilcolina. Quer dizer, no início da ação da succinilcolina, ela reproduz, ela mimetiza a ação da acetilcolina. Ora, então por que uma substância que reproduz, que imita a acetilcolina, causa bloqueio neuromuscular, enquanto que a acetilcolina causa excitação neuromuscular? A diferença é muito simples. É o tempo de ação das duas substâncias no receptor. A acetilcolina, ela é liberada pelo nervo motor, se combina com o receptor e ela é destruída em cerca de 3 a 10 milissegundos. A ação da succinilcolina no receptor, o tempo que ela permanece ligada ao receptor e com a sua molécula intacta, é muito maior. É de segundos, é de minutos. Essa ligação prolongada da succinilcolina com o receptor causa alterações no receptor que a acetilcolina não é capaz de causar nos poucos milissegundos que permanece em contato com o receptor. Essas alterações que a succinilcolina causa levam a uma dessensibilização do receptor. Esse receptor, combinado com o estimulante artificial, que é a succinilcolina, durante alguns segundos, ele muda as suas características e ele perde a capacidade de gerar as correntes de placa motora. Isso vai provocar, então, o bloqueio neuromuscular. A succinilcolina é o único bloqueador despolarizante que teve utilização clínica. A succinilcolina é uma molécula sintética. Como também foram obtidos por síntese química, os bloqueadores competitivos que nós usamos hoje em dia na prática médica, como a galamina e os seus análogos mais modernos, o vecurônio, o pancurônio e o atracúrio. Essa substituição de princípios ativos naturais por moléculas sintéticas vem ocorrendo em várias áreas da terapêutica medicamentosa. No entanto, as plantas que nos ofereceram os curares e tantas outras substâncias farmacológicas importantes para a medicina, como a digoxina, a morfina, a atropina, a pilocarpina da floresta amazônica, as plantas continuam a ser um reservatório interminável de princípios ativos que é preciso explorar e resgatar através da investigação científica. O Brasil, pela sua exuberante biodiversidade, reúne condições excepcionais nessa área. Eu estou convencido que a história do curare, com a sua riqueza de contribuições para a fisiologia, a farmacologia, a síntese química, a química de produtos naturais e ainda a antropologia e a sociologia de populações indígenas, essa história tão bem sucedida pode ser reproduzida pelos nossos pesquisadores trabalhando com outras plantas da nossa flora.